Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje eu trago para vocês o meu review, a minha análise, as minhas opiniões sobre a Leitz ou Leica 50mm Summicron f2. A primeira lente Leica na história deste canal. E isso acontece graças aos meus amigos da loja PortSar, porque foram eles que emprestaram a lente. Então o pessoal da PortSar gentilmente emprestou essa Leitz Summicron R 50mm f2. E tem uma questão curiosa sobre essa lente que eu ainda vou falar. Mas se você vai comprar equipamentos fotográficos novos ou usados e quer garantia, procedência, tudo certinho, fala com o pessoal da PortSar. Câmeras, lentes, cartões de memória, baterias, tripés, iluminação, tudo aquilo que você possa precisar de equipamento fotográfico, fala com o pessoal da PortSar. E se você precisar de assistência técnica para os seus equipamentos fotográficos, fala com a Assistência Técnica PortSar. Eu sou cliente dessas duas empresas, da Assistência Técnica PortSar e da loja PortSar, há muitos e muitos anos. Por isso recomendo eles sempre aqui no canal. Tem vários vídeos em que eu falo da PortSar. Os dados deles foram passando aqui na tela e estão na descrição desse vídeo. Então se você precisar aí de alguma assistência, fala com a Assistência PortSar. E se quiser comprar equipamentos novos ou usados, tendo certeza de garantia e procedência, dá uma chegada na loja PortSar. Mas vamos falar aí da Leitz Leica Summicron R 50mm f2. A lente não está aqui no momento não, eu já devolvi ela para a PortSar, então no momento da gravação eu não estou mais com ela, mas eu vou colocar muitas imagens que aí vocês vão entender tudo aquilo que eu vou falar ao longo desse vídeo. Antes de só passar para a lente propriamente dita, eu preciso grosseiramente explicar algumas coisas aqui, sem detalhar demais, mas para pelo menos não ficar um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Vamos lá. Leitz e Leica são a mesma empresa. Leica nada mais é do que a abreviação de Leitz Câmera. Portanto, a gente está falando da mesma origem. Então, se eu falar que essa é uma lente Leica ou se eu falar que essa é uma lente Leitz, é basicamente a mesma coisa, tá bom? Lógico que quem é super entendido da marca, que já leu aqueles 2.355 livros ou mais que já foram publicados sobre a história da Leica, podem dizer que a partir de sei lá qual data é que o nome Leica existe, a partir de sei lá qual momento é que... Tudo bem, tranquilo. Mas, para fins da atualidade, estamos em 2024, se eu falo que é uma lente Leitz, se eu falo que é uma lente Leica, vocês sabem que a origem é a mesma. E no caso dessa lente do vídeo de hoje, é mesmo porque é a lente feita na Alemanha. Porque depois teve aí Leica produzida em Portugal, Leitz produzida no Canadá. Essa lente que eu estou falando hoje foi produzida na Alemanha mesmo. E cabe também dar uma explicação aqui da nomenclatura das lentes deste fabricante. Então, se a lente tiver o nome Noctilux, normalmente a gente está falando de lentes com abertura maior que f igual ou maior que f1.2, ou seja, lentes muito luminosas. Se a lente vier com o nome Summilux, a gente vai estar falando em geral de lentes de abertura f1.4. Se você vê o nome Summicron, geralmente são para lentes f2, caso da lente deste vídeo de hoje. Se você vê o termo Summarit, geralmente para lentes f2.5. Eumarit e Eumar para as 2.8 ou mais fechadas. Esse é um bem rapidinho assim da nomenclatura das lentes Leica. E você vai ter lentes que são Leica R, que são para o encaixe das câmeras reflex da Leica. Você vai ter o Leica M, que é para as rangefinders da Leica. Então você tem lá modelos como M6, M3, que são os modelos mais famosos historicamente da Leica. Hoje, atualmente, existe aí a M11, a M11 Monochrome, por exemplo. Então a linha M são as rangefinders e a linha R são as reflex. Essa lente que eu testei é da linha R. Essa linha é menos famosa e menos aí festejada do que a linha M. A linha M, pô, o Ricard-Bresson usava, mas não sei quem usava.
Então tem muito mais burburinho em volta das Leica M que das Leica R, mas a qualidade ótica das lentes é comparável. Tem mais coisa sobre isso, sobre encaixes. Hoje em dia existe o L-mount, né, o L-mount, que está nas mirrorless da Leica e também nas mirrorless da Panasonic. E seria um outro encaixe de lente que você vai encontrar mais recentemente. Mas vamos falar da Summicron R, portanto Leica R, 50mm f2, Summicron f2. Essa lente é originalmente Leica R, então esse encaixe menos popular, menos famoso que o Leica M. E agora eu vou começar a colocar umas imagens para vocês e vou dando mais informações em cima. Vocês estão vendo aí a lente na minha mão, tá? Essa é uma lente full frame, né? Ela é feita para tempos aí de filme fotográfico, portanto full frame. Uma lente para SLR ou DSLR, e como toda lente de SLR e DSLR, ela pode ser adaptada a absolutamente qualquer mirrorless que você queira. E além de poder ser usada em mirrorless com adaptador adequado, vale dizer que essa lente que está na minha mão, ela é uma lente que sofreu uma adaptação. Eu usei ela nativamente na minha Nikon D750, porque essa lente que eu estou mostrando para vocês teve o encaixe trocado de Leica R para Nikon F. Então se você for adquirir essa lente lá na Portsar e for usar ela em mirrorless, você usa o adaptador de Nikon F para o encaixe da sua mirrorless, seja aí Canon R, Nikon Z, Sony E, FE, Fuji e assim por diante, tá bom? Então essa lente está com encaixe Nikon F. Ela é uma objetiva com 6 elementos em 5 grupos, apenas 6 elementos óticos. Hoje a gente vê umas lentes que tem 10, 12, 15 elementos óticos. Aqui são 6 da mais alta qualidade, mas são 6 divididos em 5 grupos. A abertura que vai aí de F2 até F16. F2 é uma abertura que a gente pode considerar modesta numa 50mm, porque é meio comum a gente achar no mercado 50mm aí 1.8, 1.4, 1.2, por exemplo. E essa é uma F2. Ela tem uma distância mínima de foco de 50 centímetros, pesa 340 gramas, é basicamente só metal e vidro, nenhum plástico. E talvez a minha única crítica a ela seja o giro de foco muito longo, da distância mínima até o infinito, um giro de foco bastante longo. Numa fotografia de rua, em uma situação de um evento, uma condição mais ágil, eu acho que esse anel de foco não ajuda. Mas se você está fazendo uma paisagem, um objeto em estúdio, ou se você está fazendo vídeo que se beneficia de passagens de foco mais longas e progressivas, aí essa lente vai brilhar com certeza no seu trabalho. Essa que eu testei, que eu mostrei no vídeo para vocês, se eu entendi bem, ela é pré-1977. Por que disso? A data de mudança da produção desse modelo de lente para o Canadá, da Alemanha para o Canadá, é 1977. Então, da Alemanha para o Canadá passa a ser produzida, e aí você tem a Lights ou Leica Canadá escrito na lente. Então, essa é Made in Germany, né? Ela é alemã. E aí você tem então uma lente que é pré-1977. Eu não sei o ano exato de fabricação dela, mas ela é pré-1977 e eu também não sei dizer o ano em que ela foi adaptada para Nikon F. Mas a adaptação está bem feita, está tudo muito bem encaixado, aparafusado, ou seja, nada ali está parecendo frouxo, esquisito, mal feito, está tudo funcionando muito bem nessa lente. Vamos dar uma olhada numa análise de imagens. E estamos aqui com algumas imagens que eu queria mostrar para vocês, feitas aí com a Leitz Summicron R 50mm f2. Essa imagem já está recebendo algum tratamento de cor, alguns ajustes aqui. Estava num dia muito opaco, então eu já estou fazendo alguns ajustes nessa foto. Ainda falta limpar aqui uma sujeirinha de sensor aqui que apareceu aqui. Mas não é sobre a questão de cor ou contraste que eu quero falar enquanto mostro essa foto. Então não tem problema dela estar tratada, apesar de eu não ter adicionado nenhuma nitidez. E a gente pode já até perceber questões de nitidez que está muito boa, apesar de ser um dia que havia muita névoa. Mas o ponto principal mesmo que eu quero mostrar é que existem correções de perfil para esta lente aí no Lightroom, no Photoshop.
Aqui eu estou usando o Adobe Camera Raw, né, do Photoshop, que é a mesmíssima coisa que o Lightroom. Então existe correção de perfil para essa lente. E se a gente desliga, a gente quase não enxerga mudanças aqui. É muito pouco, basicamente nas bordas de quadro e muito discreto. Então você pode viver com essa lente sem correções, sem qualquer espécie de problema. Passando para uma próxima imagem, que aí entra mais no que eu quero mostrar, essa imagem não está com nenhum ajuste. Essas fotos, tanto a paisagem anterior quanto esta aqui, eu estou usando o conceito de distância hiperfocal, que é realizar a focalização numa distância intermediária da paisagem e com uma abertura segura o suficiente para obter profundidade de campo numa cena inteira. Tá? Então, o foco foi realizado em algum ponto aqui deste gramado e vocês observam que onde a focalização foi realizada, a nitidez é muito alta e aí a distância hiperfocal garante que vai haver profundidade de campo até um certo ponto, não chegando totalmente no primeiro plano, e vai continuar aí até boa parte do fundo da imagem como está bastante nítido. Como eu já disse antes, era uma tarde aí com muita névoa, o que dá um clima interessante para a imagem, mas essa imagem aqui mostra uma característica específica dessa lente que é o chamado microcontraste. Microcontraste é o contraste de meios tons. Então quando você tem um monte de verdes muito parecidos uns com os outros, ainda assim ela consegue, o microcontraste é a habilidade dessa lente separar esses tons e não que eles acabem se embolando tudo como uma coisa só. Então reparem que a gente tem degradês suaves acontecendo e você os percebe com clareza, né? Variados tons de verde, verde amarelado, verde mais acinzentado nessas árvores e tudo percebido com muita clareza sem embolar como uma tonalidade só. Isso é uma característica que não é... Muita gente às vezes pensa que isso tem a ver com a ciência de cores da câmera, mas é mais de como uma lente consegue separar os comprimentos de onda mesmo. Então isso é muito o microcontraste ou contraste de meios tons, é muito uma qualidade da lente e que dá esse aspecto, como eu costumo chamar assim, de lente de cinema, lente cinematográfica. Não essas lentes fotográficas dentro de uma caixa de lente de cinema, né? Mas lentes clássicas, vamos colocar assim, talvez lente clássica seja um termo melhor até do que lente cinematográfica, mas cinematográfico quando eu falo é num sentido clássico, num sentido histórico, daqueles grandes aí filmões assim dos anos 50, 60, 70, aquela estética gerada pelas lentes daquele período. E essa é uma lente fotográfica desse período também, então conta com essa característica. Se a gente puxar aqui para a distância mínima de focalização, tá? A gente tem nitidez. Eu esqueci de comentar as duas fotos anteriores, tá? Essa aqui foi realizada com abertura em f11, porque não vai registrar o EXIF, vocês sempre vão ver aqui f2 aqui no canto da imagem. Esta aqui foi realizada em f8, e aqui eu estou em 2.8, tá? 2.8 não, 4, estou conferindo aqui minha anotação enquanto falo com vocês, tá em 4 de abertura. Mas como a gente está na distância mínima de focalização, a gente já tem bastante desfoque, né? Porque um plano da folha está focado e um pouquinho na distância já vai saindo para o desfoque. A gente tem apenas quando no plano de foco mais próximo e em contraluz, gerando brilhos especulares muito intensos, você pode observar um pouquinho de uma aberração cromática entre verde e magenta acontecendo, mas isso vai ser um fenômeno muito esporádico nessa lente. Vocês vão ver nas próximas fotos que ela não apresenta aberrações de desfocado com facilidade. É só numa situação assim de um contraluz como esse aqui, isso apareceu um pouquinho. Vamos passar aqui para a situação onde eu acho que essa lente brilha especialmente, que é sob situações controladas, em que a gente pode fazer uma focalização com calma, como quando estamos num estúdio. Então montei uma situaçãozinha aqui com algumas câmeras
que possuem variados reflexos e tons, iluminei em contraluz, que é uma forma aí de a gente buscar com contrastes dessas áreas brilhantes evidenciar algum probleminha da ótica, né? E a focalização foi sempre feita aqui no escrito ROCOR dessa lente Minolta que está aqui no primeiro plano. Então quando a gente olha aqui, esta foto está em f2 e esse é o grau de nitidez dessa lente em f2. Ela é perfeitamente nítida. A gente tem tanta lente moderna que custa uma fortuna, que não tem nitidez quando muito aberta, e essa lente, com a idade que tem, sendo perfeitamente nítida em f2. E, como eu mencionei para vocês, no plano desfocado, numa situação de contraluz com reflexos especulares, a gente está vendo uma aberração cromática entre tons de verde e magenta acontecendo, que eu considero bem discreta para uma lente f2 com apenas 6 elementos ópticos. Eu não acho que isso é problema de espécie alguma, sinceramente. Isso não me impediria de comprar essa lente. Eu acho que isso dá uma característica que ajuda no desenho do desfocado dessa lente, que é um desfocado bem bonito, que é aquele desfocado de lente clássica. É o desfocado de lente que não perde contexto. Eu continuo conseguindo ler que existe um texto, uma informação aqui na câmera que está desfocada. Então ela não vira só um borrão sem nada. Então é uma informação que não se perde, desfoca sem perder informação. Aí quando a gente fecha para 2.8, de 2 para 2.8, a gente vê sumir a vinheta. Então a vinheta que existia em f2 some de 2.8 em diante, a nitidez continua altíssima e a aberração cromática começou a minimizar perto de zero. Lembrando que essa aberração cromática você não observa em outras situações, tá? Então você não observa. É só mesmo muito específico, um objeto de brilho especular que esteja causando algo muito especial em termos de posicionamento de luz. Por isso, ao longo do vídeo, eu falo, uma lente que não tem aberração cromática. É porque eu estou sendo chato aqui, né? Porque a gente vai testar uma lente Lights Leica, a gente fica olhando cada detalhinho, cada coisa, porque é uma lente muito especial, é uma joia da história da fotografia. Então a gente fica olhando detalhinho, falando, eu achei uma aberraçãozinha aqui na lente, mas isso é de uma desimportância gigante. Tá? A única coisa que é observar é que a vinhetagem de f2 some em 2.8, mas a característica estética desse f2 eu acho incrivelmente bonita. 2.8 aqui, 4, e reparem, tá, que a gente vai mudando aqui 4, 5.6, 8, 11 e 16. Eu tenho uma gradação da profundidade de campo sem outras mudanças quaisquer na qualidade óptica dessa lente. Eu vou aproximar aqui, então estamos em f4. Vamos aproximar aqui, 5.6, uma nitidez absurda, e a aberração cromática sumiu de vez. 8. Vamos direto lá, então 8 não, aqui é 5.6. 2, 2, 8, 4, 5, 6, isso. 8, 11 e 16. Nenhuma perda de nitidez por difração. Se essa lente fechasse até 22, talvez a gente observaria uma perda de nitidez por difração no 22, mas no 16 não se observa absolutamente nada. É o máximo da profundidade de campo que ela vai atingir, então ainda existe um desfocado acontecendo. Aquelas aberrações, logicamente, desapareceram por completo. Então isso é uma ótica nesse ponto dessa abertura aqui, mostrando perfeição de desempenho. A gente volta aqui para o F11, nada de aberração no desfocado, muito bonita a estética gerada, cores mostradas com perfeição. Olha que você consegue enxergar as lâminas do diafragma aqui da minha lente Voigtlander, mesmo já sendo uma área de desfoque. Então aquilo, como eu falei, você desfoca sem perder informação, é uma característica ótica muito interessante.
A gente estava em 16, 11, 8 aqui no 5.6. Vocês viram como aquelas aberrações cromáticas estão acontecendo só mesmo totalmente aberta. E a nitidez é alta, a qualidade é alta. Isto aqui é uma lente para fotografia especial, feita com técnica, feita com qualidade de iluminação, porque a lente vai valorizar o trabalho. É uma lente que vai engrandecer um trabalho mais do que uma 50mm comum, que a gente pode comprar aí, às vezes até baratinha, no mercado fotográfico, né? Então, vocês falarem lá com o pessoal da loja Portsar, eles têm inúmeras opções de 50mm, mas essa aqui com certeza é uma das mais especiais que eles têm por lá. Você viu aí várias imagens, desde situações em que eu fiz um foco baseado aí em distância hiperfocal, com uma paisagem com a árvore, até fotos que eu fiz de produto em estúdio, que é onde eu acho que essa lente brilha. Então, se você vai fazer foto de produto em estúdio, seja produto comercialmente falando ou foto de objetos com uma finalidade de fine art, fotos de joalheria, fotos de flores, enfim, qualquer foto que você pretenda fazer de objetos em estúdio, que sejam de tamanhos adequados para uma lente 50mm cuja distância mínima de focalização é ali em torno de 50 centímetros. Uma lente que já é nítida desde f2 e sem absolutamente isenta de aberrações cromáticas, tanto no plano focado quanto no desfocado. Então você consegue tanto usar uma única foto dentro de uma abertura e profundidade de campo que te atenda no seu objetivo estético, quanto empilhamentos de foto para super profundidade de campo, isso tanto em paisagens como objetos em estúdio. Se for para clique simples, sem empilhamento, em situações de retrato posado vai muito bem, a estética que essa lente gera é muito boa também para retratos, mas tem que ser um retrato posado, porque você vai ter lá uma focalização não instantânea, como de uma mirrorless com alto foco. E aí, vale dizer que tem algo para pensar, se você pensa em adquirir esta lente, eu não posso ignorar o fato de que, em termos de preço, esta lente usada com quase 50 anos de idade, embora ela está perfeita em funcionamento, perfeita em ótica, o corpo dela mostra sinais da idade, desgastes, que, por exemplo, as partes de pintura não estão totalmente completas, porque é um objeto de quase 50 anos de idade, ou talvez até mais do que isso. Eu tenho 49 de idade, eu sou de 1975, então essa lente é para 77, ela de repente tem a minha idade, ou até mais. Então o que acontece é que eu não posso ignorar o fato de que você vai comprar um objeto com todo esse uso e considerando que seja Nikon F, não dá para ignorar que você compra pelo mesmo dinheiro a AFS Nikkor 50mm 1.4G, que é uma tremenda de uma lente, é uma tremenda de uma 50mm. E eu posso dizer, poxa, mas a 50mm 1.4G Nikkor não é tão nítida em 1.4 quanto essa Lights Summicron? Claro que não é. Mas se eu fechar ela até f2, ela ganha uma nitidez ali e se aproxima bastante? Sim. Então se eu estiver falando em f2.8, 4, 5.6, elas vão empatar em nitidez? Sim. Mas tem alguma aberração cromática, especialmente no desfocado da 50 1.4G Nikkor. É verdade, mas isso também é minimizado com a abertura e também pode ser em algum ponto corrigido na edição das imagens. E aí você tem uma lente nova, com autofoco, né, com um projeto moderno com abertura 1.4. Então assim, se você acha que, porque a gente está falando de uma lente encaixe Nikon, então se você entende que uma AFS Nikkor 50mm 1.4G mais o teu negócio, e nessa faixa de dinheiro, maravilha, fala com o pessoal da Portsar porque eles também têm essa lente lá. Se você quer esse look especial, bem mais cinematográfico que a Lights Summicron R 50mm f2 produz, aí você pega essa 50mm Summicron R, porque ela vai te dar um look, um visual que nenhuma outra lente vai. Então, para a galera da produção de vídeo, de cinema, que locadoras que têm equipamentos para alugar,
podem se beneficiar bastante aí dessa objetiva, e o fato dela ser em encaixe Nikon, como a maioria das pessoas hoje vai usar ela em mirrorless, facilita muito a adaptação em absolutamente qualquer câmera. Então vai rodar o seu curta, o seu doc, o seu vídeo com Sony, com Canon, tudo bem, bota lá o adaptador e foi, dá para trabalhar do mesmo jeito. Se você quer como lente nativa para uma SLR Nikon ou uma DSLR Nikon, aí avalia se no teu caso uma Nikkor 1.4 não é uma melhor ideia. Depende do teu gosto pelo look visual da lente. Essa Leitz Summicron ER 50mm f2 eu achei incrível não ter aberrações na área desfocada em f2. Isso aí é a primeira vez que eu vejo na vida. O mais perto disso foi quando eu testei aquela Otus 55mm 1.4, que era uma lente, acredito que tão perfeita quanto, mas maior, mais pesada e bem mais cara do que está essa Leica. Lógico, se você for comprar nova ou quase nova, porque é uma lente bem mais recente. Enfim, essa lente aí, essa Leica ou Leitz Summicron ER 50mm f2 entra para o hall aí das melhores 50mm que eu testei na minha vida, com muita certeza, mas ela é bem específica para quem está procurando um look especial e pode conviver com o fato de ser uma lente mecânica, que tem uma idade, que tem um giro de anel de foco bem longo, e se no seu trabalho tudo isso considerado esse look que você procura, essa é uma tremenda de uma lente. Fala lá com o pessoal da loja Portsar, se precisar de assistência técnica, fala com a assistência técnica Portsar, agradeço a eles pelo empréstimo dessa lente incrível, conteúdo que em língua portuguesa no YouTube Brasil assim é raríssimo da gente ver, são itens muito exóticos às vezes que o pessoal da Portsar me empresta e eu fico muito feliz de poder testar estas verdadeiras joias. Lembrando que você pode ser meu aluno nos meus cursos de fotografia online, dá uma chegada no meu site que tem toda a informação, tem cursos muito bons, testados e aprovados já por um monte de gente, técnicas sem achismo, sem palpite, é tudo testado e aprovado. Eu só ensino técnica que verdadeiramente funciona, então não tem chute não, é só coisa que vai realmente ajudar a desenvolver a sua fotografia. Você também pode ser apoiador deste canal juntando-se ao Apoia-se ou ao Seja Membro, clicando no Seja Membro aqui do YouTube. Não saia desse vídeo sem deixar a sua curtida. Se você tem uma dúvida, um comentário, uma sugestão, joga aí nos comentários e a gente segue a conversa. A gente se vê por aí, pessoal. Até lá!